Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Algoritmo na Sala, um podcast da LTP Labs, no qual pretendemos endereçar exatamente o elefante que paira em muitas das nossas salas de reuniões no nosso dia-a-dia. O assunto é desde já incontornável e para as conversas trazemos sempre especialistas, líderes das organizações, para nos ajudarem a compreender de que forma é que têm adotado e utilizado a inteligência artificial, assim como que tipo de impactos é que têm sentido no seu dia-a-dia. O meu nome é Diogo Pereira da Silva e o tema de hoje estará à volta de percebermos de que forma é que a inteligência artificial está a impactar e a transformar o planeamento empresarial. E para a conversa temos Pedro Matos Silva, responsável da Direção de Tecnologia Digital da Navigator. Pedro, já muito obrigado por teres aceitado o convite, é um gosto ter-te aqui connosco. Antes de pegarmos no nosso elefante de frente, para quem nos está a ouvir, quem é o Pedro e o que é que faz no seu dia-a-dia? Obrigado pelo convite. Sou o Pedro Matos Silva, sou, como tu disseste, Diogo, diretor de Tecnologia Digital há cerca de 4 anos na Navigator, mas o meu passado tinha pouco a ver com esta área. Eu sou, sobretudo, um engenheiro de processo que fez uma carreira toda na área de produção, manutenção, depois gestão fabril, portanto gestão das fábricas. E há 4 anos para cá a Comissão Executiva lançou este desafio que era juntar nesta direção aquilo que é a realidade do IT, não é? Portanto, dos sistemas de informação, com aquilo que é a realidade da automação nas fábricas, de toda a componente, digamos, de OT, de Operations Technology, e tentar, de certa forma, integrar estas duas áreas. Num setor industrial é absolutamente fundamental hoje, porque há áreas que hoje são completamente transversais, como a segurança, os dados, a infraestrutura, que hoje é cada vez mais comum entre as duas partes. Portanto, lançaram este desafio, compus aqui uma equipa que numa parte, esta parte mais de ligação às fábricas é nova, não é? E a analítica de dados, portanto é uma equipa muito nova, muito jovem e que está a adquirir os conhecimentos, as competências para dotar a nossa empresa de capacidade para lançar soluções como aquelas que vamos falar aqui na nossa conversa. Ainda antes de irmos ao tema do planeamento, eu gostava muito de pegar aí exatamente nessa transformação digital que acabavas por falar, porque é exatamente isso que se trata, e eu gostava de perceber, porque tanto quanto se percepciona, a Navigator tem um percurso muito sólido no que diz respeito à sua transformação digital e a sua ligação até no que diz respeito à estratégia. Acho que há ali uma ligação muito inerente. Consegues falar um pouco sobre de que forma é que tem evoluído essa transformação, porque me parece que estás muito ligado a ela, e também de que forma é que têm sido capazes de pavimentar o terreno para adaptarem, agora nos dias de hoje, a inteligência artificial de uma forma mais intuitiva. Sim. Bom, eu acho que isto, no caso da Navigator, há aqui um fator que é absolutamente decisivo na capacidade que nós temos de, em pouco tempo, conseguir introduzir já bastantes soluções que de certa forma encerram a analítica avançada ou a inteligência artificial. A inteligência artificial, como a gente sabe, é um bocadinho abrangente, cabe lá tudo, mas sobretudo analítica, ou seja, usar os dados para tomar melhores decisões. Basicamente é isso que nós queremos. E esse fator são as fundações, ou seja, a Navigator é uma empresa cujo processo e obviamente também a cultura da empresa, que é uma cultura de excelência, sempre de procurar ser benchmark no setor, que não é fácil, é um setor mundial, não é? Sim, portanto, mas foi exatamente por termos essa postura que hoje temos, não é hoje, já há muitos anos que somos líderes no mercado da impressão escrita, do papel da impressão escrita, e com os produtos com melhor qualidade. Mas tem a ver sobretudo com essas fundações. Se nós formos ver o nosso percurso de transformação digital, ele não começou há 4 anos com esta direção, ele começou há décadas. Há décadas que nós temos as nossas fábricas completamente automatizadas, todo o controle de processo é feito por sistemas centralizados. Obviamente isso exigiu uma digitalização muito grande das nossas equipas, não é? Que passaram a trabalhar não fisicamente no terreno, não fisicamente com comandos pneumáticos, trabalharam há muitas décadas com eletrónica,
A automação passou a ser absolutamente fundamental. Também é uma indústria de capital intensivo, portanto, cada vez que nós fazemos um projeto, fazemos normalmente com o state of the art, portanto, aquilo que nós instalamos é aquilo que há de melhor no mercado, portanto, também trazemos a tecnologia toda para dentro de casa e depois criamos essa cultura e todas as nossas operações, de facto, já estavam muito vocacionadas, muito orientadas para o máximo de automação possível. O que aconteceu ao longo destes anos todos, destas décadas, como eu referi, foi uma acumulação muito grande de dados, não é? De informação escondida, vamos dizer assim, não processada, que hoje nós estamos a utilizar de uma forma completamente diferente. Claro. Não é? Portanto, estamos, no fundo, a utilizar os dados e as ferramentas que hoje a computação nos permite. Os modelos são muito antigos, mas a capacidade de computação, a capacidade de processamento é relativamente recente. E usando essas capacidades, como muitas outras empresas, e como fator de competitividade, porque hoje, obviamente, estamos a competir com outros que fazem exatamente o mesmo, estamos a usar esses dados para conseguir extrair informação que nos permita decidir melhor. Voltamos ao mesmo, não é? Claro. E depois podemos falar de casos muito concretos, de coisas muito aplicáveis, que eu acho que são interessantes, mas basicamente as fundações que nós temos é aquilo que nos impulsiona mais, é a nossa maior alavanca para aquilo que a gente está a fazer hoje. É sempre curioso e é interessante pensar porque, olhando para uma empresa que estamos a falar de imagem de marca, papel, não é? Mas depois há décadas e décadas que a inteligência artificial ou digamos, a transformação digital, que na verdade não nasceu há 4 anos, não nasceu há 10, já tem algum tempo e, portanto, apesar de ser um produto tão elementar, tem o seu quê de sofisticação. Eu ia fazer agora aqui uma pergunta que é, no que diz respeito à inteligência artificial e ao seu papel na tomada de decisão, mais uma vertente mais estratégica da empresa, e quero dizer papel, mas passando a redundância, que papel é que nós vemos que tem tido a inteligência artificial na estratégia e organização aqui da Navigator? E na tal tomada de decisão, na parte da AI analítica. Sim. Claro. Há uma intenção, portanto, bastante concreta e muito clara, muito direcionada da parte da nossa Comissão Executiva no sentido, de facto, de nós potenciarmos este tipo de ferramentas. Portanto, aquilo que nós desenhámos foi uma reorganização, portanto, no fundo foi a criação desta direção que, de certa forma, suporta toda a organização no apoio a este tipo de desenvolvimentos, a este tipo de projetos. E depois esta direção, no fundo, está a coordenar uma série de atividades que vão contribuir para que nós aceleremos todo este processo. Desde logo, como eu disse, usando as fundações que já tínhamos, a quantidade de dados que já tínhamos acumulados, começámos a fazer o quê? A melhorar os sistemas de segurança, a criar formas de centralizar esses dados e disponibilizá-los de uma forma segura, de uma forma fiável. Começámos pelos dados fabris, portanto os dados que vêm dos próprios processos de fabrico. Hoje já temos todas as nossas fábricas dotadas de um sistema de centralização de toda essa informação de forma segura, que é capaz de disponibilizar a toda a organização esses dados, mas também é capaz de fazer uma coisa que é muito inovadora, que é nós conseguirmos, através desse sistema, de forma segura, conseguirmos nós próprios atuar sobre os processos, através dessa camada de dados. Ou seja, o que é que isto nos possibilita? Possibilita-nos criar, por exemplo, ao nível da automação, digamos, e do controle dos processos, permite-nos criar modelos matemáticos utilizando estes dados que vão, obviamente com a capacidade que os algoritmos têm, vão procurar-nos novos ótimos de algumas das variáveis que nós controlamos, que até hoje esses ótimos eram encontrados pelos operadores no dia-a-dia, de acordo com a informação que recebiam e, portanto, com muitas limitações, muito diferentes daquelas que um modelo matemático tem. E se calhar de uma forma um bocadinho heterogénea, não é? Porque o ótimo para mim pode ser ótimo diferente. 5 equipas, elaboração contínua, 5 equipas, cada posto de trabalho tem 5 pessoas que trabalham naquele posto de trabalho, de 8 em 8 horas essas pessoas mudam, de 8 em 8 horas tens decisões diferentes. É exatamente isso, Diogo. É isso que a máquina vem ultrapassar, é a capacidade de reduzir a ambiguidade, de reduzir a variabilidade e de conseguir encontrar novos ótimos.
para este tipo de processos como o nosso, de elaboração contínua, muito intensivos, máquinas que produzem muita quantidade em muito pouco tempo, isto é ouro, não é? Portanto, tem um valor enorme. E, portanto, o que eu estava a dizer é que estes sistemas que nós criamos possibilitam-nos usar estes algoritmos e depois os algoritmos eles próprios decidirem qual é o valor ótimo, o valor objetivo a integrar, a incorporar naqueles loops de controle que estão de facto a gerir a máquina. Portanto, toda esta interação foi construída nestes últimos anos. Portanto, é aí que nós temos estado a trabalhar, sobretudo na centralização dos dados e disponibilização deles, na capacidade de computação, os dados baseados nas fundações, naquilo que nós já tínhamos, cibersegurança, portanto, muito trabalho na área de cibersegurança para termos tudo isto que a gente quer fazer com os dados tem que ser feito por caminhos que estejam completamente blindados e, portanto, estamos a fazer isso porque qualquer intrusão dentro daquilo que são os sistemas de controle das nossas máquinas é drástico. Claro. Portanto, nós temos que ter essa segurança. E a infraestrutura, tirando também daqui algum partido digamos, de uma otimização até de recursos, porque hoje em dia, no chão de fábrica ou nos nossos PCs, há muita tecnologia que é comum e, portanto, gerir isto de uma forma integrada também traz alguns ganhos. Eu vou tentar aproveitar a tua aberta de há bocado, quando me disseste, mais à frente aprofundávamos e explorávamos alguns exemplos. E já falamos muito nos algoritmos, até já deste um outro exemplo dos benefícios e vantagens, obviamente, aqui da tecnologia. Consegues selecionar aí 2, 3 casos de exemplos que tenham tido um impacto mais visível e notório na Navigator? O que é que podes partilhar connosco? Com todo o prazer, porque é isso que nos entusiasma, não é? Claro. Nós conseguimos falar das coisas que já temos incorporadas e que já temos em utilização. Vou começar pelo primeiro, que foi na área comercial, que foi desenvolvido foi desenvolvido um modelo de forecast de encomendas, ou seja, nós temos um negócio, no caso da impressão escrita, que é um negócio make to order, portanto nós estamos permanentemente a produzir para encomendas que já estão aceites e que já estão confirmadas, e portanto para nós termos a capacidade de percebermos qual será, digamos, o plano previsional de encomendas por mercados, por até ao cliente, não é? E por produtos, que isso ainda é mais detalhado. Para nós é muito importante e ajuda muitas equipas de planeamento. Claro. O horizonte, já agora por curiosidade, o horizonte dessa previsão vai a... Eu não sou um utilizador, mas eu julgo que irá pelo menos a 3 meses à frente, não é? E possibilita ter essa capacidade de prever o volume de encomendas. Nomeadamente porque é fundamental essa parte da previsão, para eu ser capaz de planear, para eu ser capaz de todos os outros processos adjacentes, como as compras de matéria-prima. Toda a supply chain. É isso. Tudo isso e carece essa previsão, portanto é um bocado entre aspas, um coração aí da atividade. Sim. E o nosso processo, tanto em termos de venda, tem alguma ciclicidade, portanto há aqui alguns fatores que influenciam e, portanto, sermos capazes de prever melhor como é que eles se refletem, não é? Isso é importante. Foi feito um modelo matemático que utiliza informação interna e informação externa, também vai buscar alguma informação de mercado e que consegue, utilizando esse acervo de dados, dar esta maior previsibilidade à equipa da supply chain. Indo agora para o chão de fábrica. Ok, estamos no comercial, ok. Chão de fábrica, vamos lá. Aquele que eu, digamos, vou aqui descrever muito sucintamente, é aquele que mais nos orgulha, porque foi o primeiro, digamos, APC, Advanced Process Controller, que foi feito 100% por nós, pela nossa equipa. É um controlador que basicamente está digamos, a definir qual é o melhor set point em cada momento para uma variável que é a incorporação de filler no papel. O filler é um material de enchimento, portanto, como o nome indica, traduzido, é um material de enchimento que nós colocamos no papel para substituir fibra e dar algumas características ópticas e também de manuseamento do papel.
quanto mais filler nós conseguirmos pôr no papel, mantendo a eficiência do processo, porque se nós substituirmos por absurdo toda a fibra por filler, a folha não se aguentava e partia. Claro. E portanto o nosso processo não produzia papel. Portanto, nós queremos encontrar o ótimo de forma a que a runnability das máquinas não seja afetada. Hoje é um algoritmo que está a fazer isso. Está a recolher a informação, faz esse cálculo de acordo com o modelo que foi treinado para isso, e já não é o operador que está a definir o set point do PCC naquele momento para aquela grade, é a máquina, o algoritmo que está a fazer isso. E com este loop, não é, que eu estava há bocado a descrever, usa toda a tecnologia que nós tivemos que desenvolver para ir buscar os dados e escrever dados no sistema. Portanto, esse é o que mais nos orgulha. Depois temos outros APCs, outros Advanced Process Control, que também estamos a implementar. Sim, acaba por não ser um caso isolado, há outros. Esse é outro. E se calhar falo agora de um talvez mais recente, que ainda está em desenvolvimento, ou ainda está numa fase muito embrionária, mas queremos desenvolvê-lo, e volto outra vez um bocadinho à área comercial, que é o do pricing, portanto, onde nós também temos muitos dados disponíveis para poder ajudar a equipa de pricing a prever tendências, prever digamos os ótimos que podemos ajustar. E obviamente o pricing tem um impacto muito, muito grande no nosso negócio. Já agora também um outro que também acho que é importante aqui definir, e esse se calhar também numa área adjacente, que é a logística. Por exemplo, nós também hoje já usamos modelos matemáticos para conseguir alocar as nossas necessidades àquilo que são as disponibilidades dos transportadores da forma mais otimizada possível, e com isso trazer, digamos, benefícios em termos de custo bastante significativos. Deixa-me tentar perceber, só para clarificar, quando dizes tentam fazer uma otimização da alocação dos recursos, estamos a dizer, em função da frota que eu tenho disponível, em função das datas de entrega dos meus clientes, eu tentar fazer a alocação ótima de cada encomenda em cada transporte, não é? Exatamente. Okay. E até de rotas disponíveis, e, portanto, tudo isso envolve um processamento muito grande de informação, interna, externa, portanto, da Navigator, transportadores. Uma informação muito atualizada, que era aquele tal ciclo que falavas, de garantir que, em função da informação que vai sendo produzida, das decisões e a atividade vai acontecendo no dia a dia, eu garantir que a dada altura tenho sempre acesso ao que vai acontecendo. Não é? E ter a capacidade de fazer o tratamento de dados de forma a chegar digamos, a otimizações que é muito difícil uma equipa, digamos, fazê-lo de outra forma. Já agora, um outro detalhe também que acho que é importante mencionar, e também é uma área diferente, é na área da manutenção de fiabilidade portanto, da gestão de ativos. Portanto, aí também estamos, o exercício, digamos, mais extenso que fizemos foi o da centralização da informação e da caracterização dos nossos ativos de acordo com a sua criticidade, mas neste momento nós já estamos a começar a tirar partido também dessa informação. Já agora também para tentar tangilizar, os ativos estamos a falar, é qualquer tipo de ativo? Máquinas que nós temos, as máquinas que produzem a pasta ou o papel, essas máquinas são compostas por equipamentos, cada equipamento tem um modo de funcionamento, tem as suas características e tem o seu comportamento que vai sendo lido por sensores que nós temos no terreno ou pelas rondas, digamos, de inspeções que são feitas a esses equipamentos, e toda essa informação os sensores de vibração, portanto, toda essa informação é recolhida, e com base nessa informação, no passado, as rotinas de manutenção eram, digamos, constantes, ou seja, não eram dependentes do estado em que os equipamentos estavam. Com esta informação toda nós conseguimos perceber num dado momento a que equipamentos é que nós devemos alocar recursos para os monitorar, para os reparar, em que alturas é que devemos repará-los. Portanto, essa antecipação obviamente traz-nos um valor muito grande também. Eu vou tentar ainda fazer aqui duas perguntas, o tempo passa depressa, mas Pedro, foi obviamente com muita satisfação, e obrigado pela partilha. Eu pedi 2 ou 3, acabaste por dar aí uns 4 ou 5 de diversas áreas. Entusiasmo. É normal. É o entusiasmo, o orgulho também do bom trabalho que vai sendo feito, naturalmente. Mas eu agora vou pedir até aqui um outro ângulo, que é, digamos, o outro reverso da medalha. Não digamos outro reverso da medalha, mas é algo que acontece sempre, que é
em função dos vários casos que foram implementando, eu também te perguntava se, à medida que foram avançando nessa adoção da inteligência artificial, sentiste que tipo de obstáculos é que foram sentindo e já agora, de que forma é que se foram capazes de superar? A pergunta é muito pertinente porque não é de facto fácil. É entusiasmante, para quem se envolve, não porque dás um salto significativo, não é? Já não é uma coisa muito incremental. Algumas destas coisas têm a capacidade mesmo de dar um salto muito... E isso entusiasma. Mas tem muitas dificuldades. Desde logo, uma que eu já mencionei, que é os dados. Como é que nós podemos aceder aos dados se eles não estão centralizados? Muitas vezes não são seguros, estão em plataformas que não têm proteção. Como é que nós podemos, de certa forma, num ambiente que é um ambiente legacy, não é? Portanto, que não foi feito para nós desenvolvermos ferramentas de inteligência artificial, como é que nós conseguimos rapidamente fazer essa centralização, conseguimos a segurança, a fiabilidade dos dados para depois podermos, em cima deles, construir estes modelos, porque é uma máxima que se diz, mas tem que se dizer sempre, ou seja, se eu num modelo treiná-lo com maus dados, eu vou ter mais decisões do modelo. Portanto, esse é um aspecto logo difícil e eu acho que só se consegue mesmo dar um salto qualitativo com algum investimento. Não há outra possibilidade, tem mesmo que se investir e fazer essa centralização e a securitização desses dados. Depois, há aqui uma questão também de... Todas estas ferramentas trazem novas formas de trabalhar. Novas formas de trabalhar trazem gestão de mudança. É muito difícil... Vou pegar num dos exemplos que dei. É muito difícil dizer a um operador... E eu, se estivesse no lugar do operador, tinha a mesma dificuldade. Eu tive 10, 20 anos a fazer aquilo da mesma maneira. E agora, de repente, vem uma máquina que vai fazer muito melhor do que eu, e eu já não faço a mesma coisa. Já vou monitorar aquilo que ela faz e vou conseguir fazer outras coisas que até têm mais valor acrescentado. Mas... E às vezes uma grande dificuldade disso é estou a receber novas recomendações, que por sinal são ótimas, em função dos modelos matemáticos que eu implementei, mas muitas vezes pode haver ali alguma... dificuldade, barreira à entrada de compreender a recomendação que está a ser dada. Mas é natural, isso é natural. Mas é engraçado porque o que tem acontecido, por exemplo, nesta questão dos Advanced Process Control, dos APCs, o que tem acontecido é de facto todo este ciclo que é a pessoa, portanto, os operadores normalmente portanto, são um bocadinho defensivos relativamente àquilo. Depois começam a ver digamos, os ganhos que aquilo pode ter, a forma como aquilo faz a previsão, como ajusta o set point. Eles começam a perceber que aquilo que a máquina está a fazer não é muito diferente daquilo que ele fazia antes, ou seja, em termos de tendência é aquilo que ele fazia antes, só que é muito mais rápida e é muito mais sharp, não é? E ele depois, o que é que vai acontecer passado umas semanas, meses? Vai ver os resultados e os resultados são melhores, não é? Portanto, este ciclo é difícil, mas uma vez conseguido, eu pelo menos tenho a convicção, nós ainda não temos muitos APCs no terreno, mas eu tenho a convicção que os próximos vão ser muito mais fáceis, porque eu acho que já temos muitas destas pessoas on board. Não é? Cibersegurança está um bocadinho relacionado com os dados, portanto as proteções, todo o sistema tem que estar muito blindado. Protegido, claro. Depois, no nosso caso, especificamente, a integração entre aquilo que é o IT, os sistemas de informação, os sistemas de suporte ao negócio e a infraestrutura, toda a infraestrutura de IT e aquilo que é a realidade das fábricas. Elas funcionam em frequências diferentes, em zonas temporais diferentes. Nos sistemas de informação eu tenho mais tempo a decidir. No OT eu tenho que decidir quase segundo a segundo e tudo faz diferença. Eu não posso ter interrupções, aqui eu posso ter interrupções nos sistemas de informação. Portanto, há aí uma conjugação de... Eu até diria que são linguagens diferentes. Muitas vezes é difícil que os dois lados falem porque as linguagens são substancialmente diferentes. E às vezes aquilo que são a prioridade para os sistemas de informação está muito longe de ser a prioridade que o chão de fábrica tem. Portanto, às vezes fazer esta ligação também é uma dificuldade. Mas são dificuldades que se ultrapassam. Pedro, a conversa está a ser ótima.
e o tempo está a voar, é assim que se vê que a conversa é boa. Eu tenho que, antes de terminarmos, de deixar aqui uma pergunta, em tom de recomendação, em tom de conselho, com base naquilo que é a tua experiência, e que é, para quem nos está a ouvir, estando a tentar perceber como é que pode utilizar a inteligência artificial ao serviço do seu planeamento na empresa, que tipo de conselho tu deixarias a essas pessoas? Por paradoxal que possa parecer, é não começar por pensar que a inteligência artificial é a solução. A inteligência artificial é a solução de fim de linha. E quando eu digo fim de linha, não é é no sentido que eu tenho que olhar para o meu processo, não é? Onde eu vou implementar este tipo de ferramenta, supostamente para melhorar, e eu tenho que perceber primeiro se o processo está preparado para que eu possa implementar essa solução. Isto é mais fácil de explicar no chão de fábrica. Se eu quero implementar uma estratégia de controle que supervisione vários loops de controle e que baseie essa estratégia nos dados que eu estou a recolher do campo, da minha sensorização, se eu não tiver a sensorização a funcionar, se a sensorização não estiver a ler aquilo que é suposto ler, que está a passar? Sim. O meu modelo vai ficar, digamos, afetado negativamente e não vai ser uma solução. Mas eu enquanto não tiver essa base a funcionar corretamente, o modelo não vai ser uma ajuda. Portanto, fim de linha neste sentido, não é? Não é fim de linha porque, não, há muitos sistemas que já beneficiam de soluções como estas, mas é preciso olhar um bocadinho para o digamos, a matriz de base e perceber se ela está capacitada já para que a solução de inteligência artificial ou de analítica avançada seja a solução correta naquele momento. Portanto, acho que esse é um tema. O segundo tema, se calhar, que eu não falei e que acho que é importante, é começar pequeno e depois daí evoluir para coisas mais complexas. Às vezes, portanto, centrar muito, tentar na medida possível centrar o nosso esforço naquilo que de facto vai ter impacto, e aí é mais uma questão de avaliação, digamos, do impacto que uma solução daquelas possa ter. Portanto, uma boa análise económica daquilo que vamos fazer é sempre importante, mas também apostar de uma forma que se o desenvolvimento falhe depressa, ou seja, não estejamos um ano a trabalhar numa solução que depois não vai ter efeito. É engraçado, noutras conversas acho que o modo foi muito semelhante, que foi começar pequeno também, piloto, mas começar, não ter medo de errar e testar depressa para, se não há business case, passamos ao próximo. Passa para o outro, porque os recursos são escassos. Como eu disse, há aqui uma barreira muito grande, quanto mais não seja a gestão de mudança, que é complicada, demora muito tempo. Portanto, nós temos de estar completamente seguros que estamos a apostar numa coisa que vai fazer a diferença. Portanto, se não vai fazer a diferença, ou se não temos a certeza, abandonamos logo no início sem gastar esses recursos todos. Eu diria que esses são talvez os mais impactantes no início, não é? Para quem está a querer lançar um programa destes. Pedro, muitíssimo obrigado aqui pela conversa e pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Fica ao mote, muito foco e importância das fundações, do acesso aos dados, da qualidade dos dados. Falamos também no termo, não falamos deste em particular, palavra por palavra, mas garbage in, garbage out. Portanto, o cuidado também que devemos ter na disponibilização, centralização desses dados, na cibersegurança, em última instância para sermos capazes de utilizar os nossos modelos, a inteligência artificial, e colocá-la ao serviço de melhores decisões no nosso dia-a-dia. Para quem nos acompanha no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma, deixem os vossos comentários, recomendações de outros temas que queiram ouvir noutros episódios. Do meu lado, muito obrigado por nos acompanharem e até o próximo episódio.